Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, só pra você, é claro, aqui na sua melhor frequência. Muito bom que a gente possa estar juntos ao vivo aqui na sua Rádio Bandeirantes nesta sexta-feira. E que sexta-feira é essa? Estamos na sexta-feira, dia 9 de abril de 2021. Uma sexta-feira, é claro, importante. Daqui a pouquinho teremos o pronunciamento do governador do estado de São Paulo, João Dória, que normalmente nas últimas 2 semanas tem se pronunciado às quartas-feiras. Mas desta vez, como anúncio deve ser mais positivo, ou seja, estamos na expectativa da volta para a fase vermelha. Mas Eli, a fase vermelha é complicada? Sim, é complicada, mas é menos complicada do que a fase emergencial. Mas de qualquer maneira, no que diz respeito ao futebol, a tendência natural é de que a partir do dia 12 a gente volte a ter partidas pelo Campeonato Regional aqui de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, esse é um acordo que está sendo alinhavado não só com a Federação Paulista de Futebol, que passa também pela Confederação Brasileira de Futebol e, claro e óbvio, passa pelo governo do estado de São Paulo. É aquilo que eu estava comentando nesta passagem do programa do Datena para a nossa área aqui, e que é natural que haja discussão. Eu sempre digo e gosto muito de dividir com os meus ouvintes, com as minhas ouvintes, para você que está transitando por São Paulo nesta sexta-feira que começa a ficar mais quente, para você que está pensando como está difícil de pagar a conta, mas na mesma maneira tem a dificuldade de entender como ainda garantir esse distanciamento, porque esse distanciamento é fundamental para que você corra menos riscos em relação à Covid-19 nesta fase complicadíssima da doença. E não há como negar, a saúde sempre vai estar em primeiro lugar, e ninguém é hipócrita aqui para ficar falando o contrário, ninguém é negacionista para não entender o tamanho. Quando você tem mais de 4.000 mortes num dia, o que é que você vai ter que acrescentar diante de uma realidade como essa? O que é que você vai acrescentar quando é natural que se imagine que muito rapidamente o Brasil atinja 400.000 mortos pela Covid-19? Então, não tenho que questionar, não tenho que falar, é idiota qualquer tipo de colocação que não seja a da preocupação. Mas, na contramão dessa história, são tantos os problemas, são tantos os questionamentos, que eu entendo que é hipócrita esta ideia de você ficar tentando usar o futebol para ser bastião desta ideia do distanciamento, para ser pilar desta ideia de que, olha, o futebol tem que servir de exemplo. Nós todos temos que dar o exemplo, e não é o futebol que tenha que dar o exemplo. O futebol está entre as modalidades, está entre as questões mais seguras dentro desta nova realidade que todos nós estamos vivendo. O futebol, sim, tem dificuldade. Quando ativo, ele coloca, sim, algumas pessoas em risco. Mas quando não está ativo, às vezes o risco é maior, porque os jogadores, todos eles testados, quando testam positivo, são tirados do convívio da sociedade. As suas famílias são testadas. Isso normalmente não acontece com a família de qualquer cidadão brasileiro. Tem muita dificuldade se não tiver dinheiro para realizar o teste e para ter o resultado imediato. No futebol, isso acontece com muita frequência, porque existe o capital no futebol, existe um dinheiro reservado exatamente para o combate da Covid, e ninguém quer que o seu elenco fique infectado. Então, ao primeiro sinal de um determinado atleta, ele é imediatamente afastado, e quando ele é afastado do grupo, ele é afastado também da sociedade, leva menos a doença, leva menos o vírus. Então, é importante que estas coisas sejam colocadas, e é importante que a gente não fique aqui de maneira hipócrita, dizendo, se o futebol está sendo disputado, este é um mau exemplo para a sociedade, é sinal de que as coisas estão acontecendo de maneira normal. Não, as coisas não estão acontecendo de maneira normal. As coisas estão muito mais complicadas do que qualquer um poderia imaginar. Mas não é o futebol que tem a culpa neste cartório. E não é o futebol que tem que ser bastião, que tem que ser pilar. O futebol, sim, tem que dar todos os seus exemplos e manter todos os seus protocolos. Como, na medida do possível, nós temos que manter os nossos também. Agora,
é muito complicado porque cada um está numa situação e é muito fácil quem está numa situação confortável, numa situação tranquila financeira, tranquila no que diz respeito ao seu home office, ficar mostrando e colocando que, olha, a vida tem que ser por aqui, a vida não pode ser por ali. É muito tranquilo. Por isso, qualquer julgamento neste momento, ele depende de muito equilíbrio. Claro, na medida do possível e até eu diria do impossível, temos que manter distanciamento, temos que tomar todos os cuidados, temos que nos preservar e preservar aqueles que estão mais próximos de nós. Eu não tenho a menor dúvida disso, mas usar o futebol como bastião, não.